A fórmula da Bíblia para a vitória. Neville Goddard. E Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez com que o mar voltasse pelo forte vento oriental durante toda aquela noite, e fez o mar secar, e as águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes qual muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios perseguiram, e entraram após eles no meio do mar, todos os cavalos de Faraó, seus carros e seus cavaleiros. Êxodo capítulo 14, versículos de 21 a 23. A oração científica consiste em realmente saber que, antes de pedir, a resposta estará aí e esperando que você a receba. Antes que eles peçam, eu responderei. E enquanto eles ainda estiverem falando, eu os ouvirei. Isaías capítulo 65, versículo 24. Todas as coisas estarão prontas se a mente for assim. Shakespeare. O poder que responde à oração. É bom lembrar que todo homem responde sua própria oração, porque seu subconsciente responde à sua convicção. Se tu podes crer, todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Marcos, capítulo 9, versículo 23. Não olhe para um rei em um trono, que deve ser persuadido a um ato de graça. Pelo contrário, a resposta é baseada na sua completa aceitação do desejo cumprido. A maioria das pessoas procura favores, segurança e promoção para os outros. Isso é um erro e é devido à falta de compreensão. Por que olhar para o outro? Deus é tudo o que existe e a fonte de todas as coisas, visível e invisível. Deus que nos dá radicalmente todas as coisas para desfrutar. Mas Deus suspira todas as necessidades de acordo com suas riquezas da glória. Esta presença e poder está tudo, acima de tudo e através de todos. É onipresente e, portanto, está dentro de você. O contato é feito através do seu pensamento e sentimento, que são agências divinas, referidas como o Pai dentro de você. Seu pensamento e sentimento é o Pai. Crie seu destino e todas as suas experiências, condições e circunstâncias. Você não pode estar fora daquilo que é tudo em todos. O primeiro e único poder. A Bíblia chama esse poder Eu Sou, que significa ser, vida, consciência, consciência incondicionada, espírito de alta origem. Todas as coisas são feitas pela autocontemplação do Espírito ou de Deus. Criar por si mesmo, tornando-se a coisa que cria. Antes de Abraão, eu sou. João capítulo 8, versículo 58. Isso significa antes que qualquer objetificação ou manifestação de ideias ou desejos ocorra, a consciência incondicionada ou sem forma, eu sou, condiciona-se à imagem e semelhança de seu conceito ou ideal. A abordagem correta da oração. Sua abordagem à oração deve ser sempre: chama-me e eu te responderei e te mostrarei grandes e poderosas coisas que tu não sabes. Jeremias capítulo 33 e versículo 3. Nunca use o termo se é certo para mim. Isso mostra uma total falta de compreensão das leis de sua mente e do caminho do Espírito infinito dentro de você. Não há se em oração. Isso implica dúvida e confusão. E essa atitude mental manifesta sua semelhança em nosso mundo, o que resulta em um estado de coisas confuso e caótico. Nos versículos 21 a 23 de Êxodo, apresentados no início deste capítulo, você é informado exatamente como orar e superar qualquer condição. Moisés quer dizer qualquer homem que extrai de suas profundidades subjetivas fé e confiança na grande verdade que, com Deus, todas as coisas são possíveis.
Mateus capítulo 19, versículo 26. Se tu podes crer, todas as coisas são possíveis para aquele que crê. A Bíblia usa personagens históricos metaforicamente. Moisés significa sair da água. Em outras palavras, você extrai de suas profundidades subjetivas inspiração, iluminação, intuição, força e sabedoria, permitindo que você faça o chamado impossível. É a sua atitude mental que prevalece e governa a sua experiência. Atitudes mudadas mudam tudo em sua vida. Esticar a mão, como mencionado no versículo 21, está expandindo sua consciência do poder de Deus dentro de você, criando um senso de unidade com o infinito. Com a mão você molda, cria, molda e dirige. Isso representa o poder criativo de Deus. O mar significa o estado mental perturbado, turbulento e emocional. Este estado desaparece quando você se sintoniza com o infinito e experimenta o rio de paz e amor fluindo através de você, estimulando e vitalizando todo o seu ser. Isso é chamado dividindo as águas, ou separando o joio do trigo, o falso da verdade. O clima de confiança e paz, sabendo que a ação de Deus está ocorrendo, faz com que os medos, dúvidas e perturbações emocionais negativas desapareçam, mesmo quando o sol dissipa a névoa. O vento oriental mencionado no versículo 21 é simbólico do nascimento de Deus em sua mente. O sol nasce no leste para abrir e governar o dia. Simbolicamente falando, significa a ressurreição ou o nascimento de Deus em sua mente e as maravilhas que acontecerão com você por causa dessa descoberta e consciência. O vento oriental é, portanto, simbólico do espírito vitorioso do homem que conquistou o conceito divino de triunfo em sua mente. Deixe o vento leste te mover agora. Quando o vento oriental se move em nós, é o Espírito de Deus que nos anima e nos leva a seguir em frente, para cima e para Deus. Os filhos de Israel que avançam em terra seca são nossas ideias, sonhos e aspirações, que se tornam subjetivos ao sentir a realidade deles. Então eles são projetados na tela do espaço, ou seja, terra seca. No versículo 23 diz que os egípcios os perseguiram. O Egito na Bíblia representa o medo, a dúvida e a limitação de todos os tipos. A crença de que os externos controlam você. Os egípcios odiavam um pastor, alguém que pensa pensamentos semelhantes a Deus. Isso significa que se você é um bom pastor, os egípcios te odeiam, porque seus pensamentos espirituais vão aniquilar e conquistar os pensamentos negativos. Muitas vezes, quando você está orando e confiando na onipotência de Deus, pensamentos negativos entrarão em sua mente, dizendo a você: você não pode fazer isso, você não tem o poder, é impossível, etc. Quando você está orando por um ente querido, você encontra o veredicto do médico, enfermeiro ou vizinho bem-intencionado tentando dissuadi-lo de sua convicção do milagroso poder de cura da presença infinita dentro de você. Este é o desafio ou luta que acontece em sua própria mente. Quando você conhece a lei da mente, você é um jogador relaxado, porque você sabe em sua alma mais íntima que a verdade vai vencer e todas as coisas, tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus capítulo 21, versículo 22. O pensador científico sabe que o erro deve falhar, já que não tem poder senão
as falsas crenças e opiniões do homem. A consciência sustentada de paz e vitória deve prevalecer sobre todos os desafios negativos. O canto de Moisés é o canto de triunfo e vitória baseada em nossa convicção subjetiva, que unge nosso intelecto com sabedoria e se torna uma luz em nosso caminho, revelando-nos o plano perfeito e nos mostrando o caminho que deveríamos seguir. O Deus que milhões em todo o mundo imploram e imploram é o profundo de vocês, a presença divina dentro de vocês. Muitos dogmáticos religiosos assustam as pessoas a pensarem que Deus é um ser tirânico que vive em algum lugar dos céus, um Deus da vingança, um estranho misterioso. De um ponto de vista absoluto, Deus não pode ser conhecido, pois nada pode ser conhecido no sentido absoluto do termo. Mas há muito que podemos aprender. Como pensamento são coisas, o que sentimos, que atraímos e o que imaginamos nos tornamos. Nossos pensamentos são criativos e tudo o que impressionamos em nosso subconsciente é expresso. O único poder criativo que você conhece é o seu pensamento. Pode haver apenas um poder criativo. Isso é verdade matematicamente, cientificamente e espiritualmente. O mar vermelho pelo qual todos nós passamos representa os desafios, dificuldades, problemas, doenças e aflições que vencemos ao invocar a infinita presença e poder que nos responde como harmonia, paz, amor e alegria da oração respondida. Nós cruzamos o mar vermelho do medo, dogma, tradições, ignorância, medo e superstição e descobrimos a alegria do Senhor, que é a nossa força. E eu trarei os cegos de uma maneira que eles não sabiam. Eu os conduzirei em caminhos que eles não conheceram. Tornarei as trevas leves diante deles e entortarei as coisas diretamente. Estas coisas lhe farei e não abandonarei. Isaías 42, versículo 16. Os cegos da Bíblia são aqueles que não sabem que Deus habita neles, que Ele anda e fala neles, e é o próprio princípio da vida dentro deles. Faraó na Bíblia significa o homem natural de 5 sentidos, governado pelos 5 sentidos, poder mundano e medo. Os cavaleiros e carros que representam pensamentos e emoções de medo, ressentimento, ódio e ganância são afogados, dissipados e eliminados pela contemplação da presença de Deus. Ao preencher sua mente com verdades eternas, você neutraliza e explica todos os medos e pensamentos negativos que estão na mente subconsciente e sua incorporação também deve desaparecer. O cavalo e o cavaleiro, como mencionado em Êxodo, representam as emoções negativas e destrutivas de vingança, ciúme, ódio e injustiça, chamados os 4 vícios. Estes devem ser substituídos pelas 4 virtudes, que são amor, justiça, paz e integridade. 4 é símbolo do animal quadrúpede ou emoções do homem. O tigre está no homem, a picada da vespa também está dentro dele. A raposa ou os estados astutos também estão no homem. A pomba da paz está dentro dele também. De fato, todos os animais, os estados animados de consciência estão dentro do homem. Se você parar e pensar, perceberá que todos os humores e emoções estão dentro de você. As emoções negativas do homem, como raiva reprimida, ressentimento e hostilidade,
surgem de suas profundezas subliminares como as ondas do mar, carregando todo tipo de detritos com elas e lançando-as nas praias. O homem deve lembrar que seu sentimento dominante ou emoção o controla, e ele deve se perguntar se está ressentido ou odioso. Em caso afirmativo, ele está cavalgando para uma grande queda que pode resultar em um sentimento mundano, em alguma doença repugnante, acidente ou algum outro estado discordante. Se a emoção dominante do homem é ressentimento, ele estabeleceu um tirano em sua mente e descobrirá que, sob o domínio de tal emoção, tudo o que ele fizer estará errado. As emoções negativas minam o entusiasmo, a vitalidade, a esperança, a ambição e as aspirações do homem. Quando ele quer ter sucesso na vida, ele falha. Na verdade, ele se encontra indo para trás. O cavalo, emoções negativas de hostilidade e ressentimento, leva-o para onde quer ir, e ele perdeu o controle e é jogado. Assim como um cavalo selvagem o joga de costas para o chão. Tomar decisões corretas. Lembre-se da grande verdade. Na quietude e na confiança está a sua força. Se você estiver perturbado, não poderá tomar decisões corretas, pois sua emoção dominante prevalecerá. Quando estiver perturbado, perdoe a si mesmo por abrigar pensamentos negativos de qualquer tipo e siga essas instruções. Eu me perdoo por nutrir pensamentos negativos e resolvo não mais me envolver neles. Eu também liberto todos aqueles a quem eu me ressinto, desejando a eles todas as bênçãos da vida. Eu sei que quando o amor de Deus enche minha alma e seu rio de paz flui, eu não posso ressentir ou odiar o homem mais medíocre que anda na terra. Eu perco todos eles e os deixo ir. Eu sei quando perdoei todos, pois posso encontrá-los em minha mente e não há mais nenhuma picada lá. Estou em paz. Quando sua mente está em paz, você pode então pedir orientação e direção divina e a voz mansa e delicada falará com você. É uma vibração, você vai sentir isso. É o conhecimento silencioso interior da alma. Você pode superar qualquer dificuldade, seja ela qual for, se ficar quieto e se perguntar em voz baixa: como estar em Deus e no céu? A resposta vai roubar as áreas áridas de sua mente como o orvalho do céu, e o conhecimento interior silencioso chega até você. Tudo é felicidade, harmonia, paz, alegria, abundância, inteligência infinita, sabedoria ilimitada, amor ilimitado e beleza indescritível. Todas essas qualidades de Deus submersas em suas profundezas subconscientes.